Adiei por muito tempo gravar esse vídeo por ser um assunto que eu sempre quis conversar, mas que é muito difícil para mim expor. Então, essa é uma tentativa, porque eu acredito que talvez algumas pessoas passem por situações similares à minha e, de repente, expor isso aqui pode ajudar alguém. Então, por isso que, depois de adiar por um certo tempo, eu achei que seria uma boa hora para compartilhar. Se você não me conhece, meu nome é Samuel, eu sou cristão, sou casado, tenho 2 filhos e sou professor universitário. Você pode olhar para esse currículo e falar assim, pô, não tem o que falar, né? O cara começa pelo fato dele ser cristão. É cristão, tá bem resolvido, tá tudo certo, né? O cara é professor universitário, poxa, parece ter um emprego legal. É casado, tem 2 filhos, cara, não tem problema, né? E é aí que tá o começo da moral da história. Apesar de me considerar de maneira racional, quando eu paro para olhar para minha vida assim, racionalmente falando, sim, eu sou uma pessoa feliz, mas eu não consigo mensurar aqui a quantidade de conflitos que existem dentro de mim. E são conflitos que só eu conheço. E um dos objetivos desse vídeo aqui é dizer que, por mais que às vezes você olhe para sua vida e exista uma quantidade absurda de fatores positivos, isso não te impede de ter conflitos em um nível que pode até atrapalhar o mais básico do seu dia a dia, que é o que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Para vocês entenderem o nível dos meus conflitos, eu queria mostrar aqui um vídeo de uma aula que eu lecionei. Eu lecionei essa aula já faz umas 4 semanas, é uma aula de programação, e no vídeo que vocês vão ver aqui agora, eu queria que vocês se atentassem para o meu comportamento. Eu vou, nesse vídeo, tentar explicar um conceito de programação, eu dou aula de ciência da computação, e eu estava dando um exemplo com 2 personagens dos meus filhos, eu peguei o Mickey e a Minnie, eu acho, ou alguns outros 2 personagens, e eu não queria que vocês se atentassem para o exemplo que eu estou dando. Eu queria que vocês se atentassem para a minha figura, que vai aparecer lá embaixo, num quadradinho, e se atentem para as minhas reações. Depois a gente vai conversar sobre elas. É ideal, mas tá bom já. Então, temos aqui o Mickey, 2 variáveis do mesmo tipo. 2 variáveis Mickey iguais, não são tão iguais que um está com o braço abaixado e o outro não, né? Mas tudo bem. Então, temos 2 variáveis Mickey que não estão olhando para lugar nenhum. Vamos fazer os Mickey que não estão olhando para lugar nenhum. O Mickey, a variável Mickey, ela é nula. Então, ela existe, mas não está olhando para lugar nenhum. Tá? Aí, eu vou dar um new Mickey. Tá? Aí, o Mickey, ele vai estar olhando para alguma coisa válida agora. Para onde que ele vai estar olhando? Sei lá, ele está olhando para a prefeita Goodway. Não acredito que estou fazendo isso, mas tá bom. Então, e eu dei um outro new aqui. O Mickey está olhando para outra prefeita Goodway. Então, os 2 Mickey são iguais? São. Né? Os 2 Mickey são iguais. Mas eles são iguais na sua essência, no seu modelo origem. Mas eles estão olhando para 2 lugares diferentes, por mais que sejam iguais. Estão olhando para 2. Não sei se vocês perceberam, mas no transcorrer da minha fala, eu tenho uma série de tiques. Eu fico repuxando aqui, puxando, e muita puxação aqui, né? Esses tiques não são de hoje. Eu tenho eles, me recordo muito bem, não exatamente aqui sempre, mas eles sempre transitaram pela minha face, desde quando eu era pequeno. Eu me recordo bem que quando eu era pequenininho, não tão pequeno assim, mas eu acho que na faixa dos 8 ou 9 anos, eu ficava virando o olho pra cima, ansioso. E aí você pode se perguntar, cara, como uma pessoa com uma série de características que parecem trazer muita paz, começando pelo fato de ser cristão, mas o cara é casado, ele tem filho, ele tem essa cacetada de coisas boas, como pode uma pessoa assim ter esse conjunto de reflexos que demonstram que é uma pessoa extremamente ansiosa? Que sentido que isso faz? Pô, o cara é cristão, o cara é tão bem resolvido, ele tem Deus, por que ele tá tão ansioso assim na hora de trabalhar? Qual a lógica disso? E eu queria começar te fazendo uma pergunta muito simples. Sério, pensa, eu tô dando uma aula de programação. Qual que é a lógica de eu estar ansioso por conta de falta de fé? Vamos começar a pensar no cristianismo propriamente dito. Você acha mesmo que eu tô ali ansioso porque eu não confio em Deus que a minha aula vai ser boa? Você consegue enxergar alguma lógica associada a isso? Por muito tempo eu acreditei que fosse falta de fé, né? Que os meus picos de ansiedade fossem resultantes de uma falta de conexão com Deus. E aí eu puxo o primeiro ponto aí, que eu acho que é uma falha da igreja, eu acho que da igreja mais antiga, a igreja dos tempos de hoje tem aberto um pouco mais os olhos em relação
relação a isso, de achar que todo problema emocional tem uma relação direta com a sua falta de fé. O que hoje eu enxergo que não é verdade. Isso, na verdade, pode ser uma grande falácia e pode ser um grande abismo, sabe por quê? Porque por muito tempo eu não procurei ajuda para lidar com os meus problemas de ansiedade que existem até hoje. Essa aula que eu lecionei foi 3 semanas atrás, então isso está comigo até hoje. E por muito tempo eu não lutei contra isso por acreditar que o problema estava com a minha falta de fé em relação a Deus. Por eu ser uma pessoa fraca, eu precisava apenas buscar mais a Deus, eu não precisava de nenhum tipo de outra ajuda, como se não existissem meios nesse mundo que eu pudesse buscar e que me fizessem sentir melhor e que ao mesmo tempo fossem meios que fossem condizentes com os meus princípios cristãos. E por muito tempo eu lutei contra mim mesmo, me culpei por me sentir ansioso, nunca expus isso. Pra mim, tá falando dos meus tiques aqui é algo que eu sempre tive dificuldade de falar, mas eu acho que eu posso expor isso aqui, porque de repente tem pessoas que não têm ansiedade nesse nível, mas tem outros e se culpam por sentir isso. E talvez você seja um daqueles que inclusive conheça a Deus e pense, cara, por que eu sinto isso se eu conheço a Deus? E eu queria explicar que hoje eu entendo um pouquinho melhor de onde veio tudo isso. E que hoje eu me culpo muito menos por sentir isso e que existem sim maneiras da gente lutar contra a ansiedade usando mecanismos dessa terra e que não são contrários em hipótese alguma a mecanismos que seguem o Evangelho, que é o Evangelho de Cristo que eu acredito. Então vamos lá. Para você entender um pouquinho de onde vem esses meus picos de ansiedade, eu vou explicar como que eu sempre conduzi a minha vida emocional. Desde pequeno, eu não sei por qual motivo, eu sempre conduzi a minha vida em favor do próximo, no seguinte sentido, eu preciso fazer o que eu puder para que a pessoa que está ao meu redor se sinta feliz. E eu sempre tive a necessidade de ter algum tipo de métrica em relação a isso. Eu construí a minha vida assim. Talvez tenha sido até uma interpretação errada do cristianismo, né? Porque Cristo nos ensina que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos e a gente precisa negar a si mesmo. Então, eu sempre tive essa visão do tipo, cara, eu não preciso olhar para dentro de mim. Eu sou a última pessoa que tem que importar. Então, eu tenho que olhar só pro próximo. E até um certo ponto, isso nos traz uma satisfação, porque é muito bom você ver o próximo satisfeito. E até um certo nível da vida, um estágio da vida, isso é até de certa maneira controlável. Vou te dar um exemplo. No ensino da escola regular, como que eu, na escola, consigo saber que eu agrado os meus pais, para quando eu chegar em casa eu saber que eles estão felizes? Eu me comportando bem, eu tirando boas notas. É muito improvável que eu chegue em casa e eu tome um esporro do meu pai e da minha mãe, porque tá tudo redondinho. Então eu sempre tentei criar esses ambientes controlados para ter certeza de que eu estava agradando o próximo. E o problema disso é que quando você chega na vida adulta, isso esbarra num teto, isso esbarra num limite, porque simplesmente não é possível agradar a todos. Não dá. Você vai precisar aprender a lidar com o fato de alguém não gostar de você, que por mais que você se esforce, você não vai conseguir trazer felicidade à vida daquela pessoa que está perto de você. Isso pode parecer uma coisa muito simples, mas quando você constrói toda a sua vida em torno, né, como base, uma falácia dessa que eu construí, de que eu preciso sempre trazer felicidade ao próximo, isso é uma falácia, porque eu nem sempre vou conseguir, né? Só que de uma hora para outra você passar a acreditar que isso não é possível, é como puxarem teu tapete, né? E você começa a ter uma série de reações, uma série de inseguranças que vão te levar, por exemplo, a desenvolver tiques como esse. Então, hoje eu consigo entender um pouco melhor que não é uma mera questão de falta de fé, é uma mera questão de como eu conduzi toda a minha vida emocional para que hoje eu tivesse como consequência, como válvula de escape, essas reações que vocês viram aí no vídeo. Mas peraí, por que eu estava tendo aquelas reações ali? Eu vou explicar e eu enxergo claramente o porquê. Eu estava dando uma aula de uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver com 2 personagens quaisquer, Mickey e Minnie ou qualquer um que seja. O exemplo que eu estava dando ali era um exemplo que eu estava tentando algum nível de ousadia e eu estava por dentro me sentindo ridículo ao fazer aquilo. Eu estava imaginando que as pessoas assistindo aquilo iriam, que professor besta, o que ele está fazendo? Eu estava tentando controlar o emocional de quem estava assistindo a minha aula. E como eu não consigo fazer isso, não dá, principalmente porque é uma aula online, eu não consigo ter uma mínima noção da reação das pessoas, aquilo me fez mal. E eu comecei a desenvolver aqueles tiques por simplesmente achar que o que eu estava fazendo não estava bom e as pessoas estavam me achando ridículo. Entendem? Porque eu conduzi sempre a minha vida de tal maneira a deixar as pessoas satisfeitas, a deixar as pessoas felizes. E ao não ter controle sobre isso, em determinados cenários, isso me faz um mal absurdo que até hoje eu não consigo controlar direito. E sabe o que é mais interessante sobre tudo isso? Eu demorei muito, o mais interessante não, o mais triste de tudo isso é que eu demorei muito tempo para poder detectar isso. Muito tempo para detectar esse buraco emocional, que esse buraco emocional não tinha nem tem relação direta com falta de fé, mas tem relação com a maneira como o meu emocional foi construído no transcorrer da vida.
Eu demorei muito tempo para entender que não necessariamente conflitos emocionais, dificuldades psicológicas têm uma relação direta com a ausência de fé. É claro que tem casos onde isso é verdade. Por exemplo, você está ansioso porque você não consegue comprar sua BMW. Peraí, você não precisa de uma BMW. Você não devia estar ansioso com isso, né? Realmente você está com prioridades um pouco invertidas. Por estar ansioso ao querer um bem material, isso está tirando a sua paz de maneira plena. Isso para mim é muito nítido. Agora, eu ficar ansioso porque eu estou dando um exemplo e eu acho que aquele exemplo não está bom e por isso as outras pessoas estão me julgando e por isso eu tenho que ficar mal. Cara, isso é doença. Eu sou doente. Isso precisa de tratamento. Isso foi construído dessa maneira na minha vida. E sabe o que é interessante? Existe um preconceito muito grande até hoje em relação a tratamentos psicológicos e tratamentos emocionais dentro do ambiente da igreja. É muito incomum você ouvir de uma pessoa, eu sou cristão, sou evangélico, crente, ou qualquer que seja a sua religião aí que envolva o cristianismo, e falar assim, eu me trato, eu tomo remédio. É como se você assinasse um atestado de falta de fé. E eu vejo que isso é uma grande barreira que a gente precisa romper, pelo simples fato de que dificuldades emocionais também são doenças. E para as pessoas é difícil de entender isso. Então eu vou tentar fazer um paralelo com dificuldades físicas. Pegue uma pessoa que, na minha idade, aos 32 anos, ela é obesa. Ela tem mais de 200 quilos, por exemplo. Pegue uma pessoa que construiu essa obesidade no transcorrer da vida. Desde pequenininho só comia fandangos, tomava todinho todo dia, só na base do chocolate, não comia verdura, não comia fruta. Alimentação desregrada. Chegou na minha idade, mais de 200 quilos. Essa pessoa, ela pode se recuperar sozinha? Pode, e tem muitos casos de pessoas que conseguem. Mas o mais comum é a pessoa buscar uma ajuda nutricional, uma ajuda médica, e ninguém condena essa pessoa por isso. Ninguém vira pra ela e fala, cara, você tem que resolver sozinha, né? Nenhum cristão vai condenar uma pessoa por isso. Porém, por que eu, que construí a minha vida emocional de uma maneira inadequada, de uma maneira duvidosa, de uma maneira que me agride, por que eu não posso procurar ajuda? Onde que isso é fora dos princípios cristãos? Onde que isso significa atestar minha falta de fé? Ninguém julga o obeso que vai procurar uma cirurgia do estômago, de redução de estômago, mas é muito comum as pessoas julgarem cristãos que procuram ajuda emocional. Então, hoje eu enxergo que isso é uma grande mentira. Uma mentira que até joga contra os próprios princípios de Deus, de tentar nos trazer paz e longanimidade. Porque esses sentimentos que nós temos são completamente contrários à paz, à longanimidade e todos aqueles frutos que o cristianismo nos traz. E sim, existem ferramentas seculares que podem nos ajudar. E por que não procurá-las? Eu construí a minha vida emocional de maneira errada, por que eu não vou procurar ajuda? Uma ajuda que seja condizente com os princípios cristãos? Sim, eu posso e eu devo procurar ajuda. Se Deus fica feliz que em determinado momento da sua vida você busque ajuda para corrigir suas dificuldades físicas, por que Ele não ficaria feliz em, de alguma maneira, fornecer mecanismos para auxiliar com as suas dificuldades emocionais? Não tem lógica dizer que um cristão não pode buscar ajuda emocional. E aí eu queria contar como que foi, no meu caso, a busca e como continua sendo até hoje a busca para solucionar o nível de ansiedade que eu tenho. O meu pai faleceu há 5 anos atrás e foi quando ele faleceu que houve esse rompimento emocional da minha parte. Meio que tudo desabou. Eu tinha uma série de questões que eu gostaria de ter sido diferente com ele. Eu acho que eu fui muito fechado com ele, eu me cobrei demais e tudo de pesado do meu lado veio à tona quando meu pai faleceu. Foi aí que eu falei, cara, eu preciso de ajuda, senão eu vou ficar doente fisicamente. E aí foi quando eu busquei a terapia, né? Eu fiz terapia, eu acho que de maneira sequencial por aproximadamente 1 ano e foi um dos períodos de melhor saúde mental que eu já tive e não necessariamente de menos conflitos. Repara que existe uma diferença. Por que foi um período de muita saúde mental? Eu costumo comparar a terapia com vômito. É uma comparação um pouco ruim, parece ser ruim, mas eu vou explicar a lógica. Ninguém gosta de vomitar. Eu fujo de vomitar. Eu acho insuportável, uma sensação pré-vômito e durante vômito que é insuportável. Mas depois que você vomita, aquilo te traz um alívio, uma sensação de bem-estar que você não teria alcançado através de nenhum outro mecanismo. E eu acho que com a terapia é muito parecido. A gente luta, não quer fazer, não precisa de terapia, não tem necessidade, isso não vai me ajudar em nada, e você fica remoendo, mas quando você se permite, cara, você percebe que aquilo te faz um bem tremendo, e te faz um bem tremendo pelo simples fato de que a gente precisa de uma higiene mental. O que é higiene mental? É olhar o que tem aqui dentro, tirar e limpar. E a gente não faz isso com qualquer pessoa. Você não vai virar para sua esposa, você pode até fazer isso, né? Mas não é comum você virar para sua esposa, virar para seu amigo, virar para qualquer pessoa que é do seu círculo social rotineiro e jogar para fora tudo o que você sente
sem filtro. A gente não faz isso. E isso faz um bem tremendo, porque a partir do momento que você fala, isso sai de dentro de você, você percebe quão incoerente essas coisas são, como essas coisas não te preenchem e você tira, isso vaza, isso não te incomoda mais. Então aquele problema que você teve na semana anterior, quando você fala sobre ele num espaço fechado, num espaço sem julgamento, por isso que é importante um terapeuta onde você tem uma relação de confiança, isso te traz um alívio que não tem igual. Em suma, se permitir ser ouvido sem ser julgado, se permitir cuspir, vomitar tudo que você tem aqui dentro, mesmo que sejam coisas incoerentes, coisas absurdas, e sem ser julgado por isso, é transformador. E se você nunca teve essa experiência, eu honestamente e com todo o meu coração te digo, busque, vá atrás. Eu já tive experiências psiquiátricas, experiências com tratamento terapêutico. Infelizmente, por questões das mais variadas, eu não estou em tratamento terapêutico agora, quero voltar em algum momento e preciso ter essa consciência. E já tive também experiências com tratamento psiquiátrico. O viés é diferente e em algum momento, possivelmente, eu vou gravar alguma coisa nesse sentido também para tentar explicar como foi o meu caso. Em suma, não negue as suas dificuldades emocionais. Eu acho que antes de qualquer coisa, busque a Deus, entregue para Ele, conte que você está com dificuldade, busque ajuda em pessoas e busque uma ajuda profissional. Busque, isso não vai de maneira alguma contrário aos princípios cristãos. E por último, não se culpe por isso. Não se culpe por ter essas dificuldades. A gente precisa aprender a reconhecer, a aprender a olhar para trás e ver o porquê que isso existe e tem que buscar melhorar com as ferramentas que Deus nos deu nessa terra. Não fuja do conhecimento, não fuja da capacidade técnica e legítima dos profissionais que Deus capacitou nessa terra para nos ajudar, inclusive nessa área. Fique com Deus, obrigado por me ouvir. Escreve aqui embaixo se você concorda, se você discorda. Eu tenho muita vontade de ter periodicidade nesses vídeos, não sei se eu vou conseguir, mas em um próximo momento eu devo conversar mais sobre isso aí para vocês serem os meus ouvidos aqui também, que isso também faz bem para mim. Então curte aí se você gostou, se você não gostou, não curte, comenta, compartilha para quem você acha que isso pode ajudar, esse testemunho aqui, e até uma próxima. Um abraço.